Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Vamos a mais uma nossa aula de artes, né? E hoje vamos falar um pouco sobre a Op Art no Brasil, né? Vejam aí no livro de vocês na página 54. E aí, vamos falar um pouco sobre quando começa a Op Art no Brasil, né? Qual é a sua origem, né? Vejam, nós vimos que a Op Art ela vai ter seu início, né, na Europa. Ela vai ter como precursora, né, artistas europeus e depois migra, né, para a América Latina e para os Estados Unidos. Então, a Op Art chega no Brasil nos anos 30, né? Então, nos anos 30 chega a Op Art no Brasil e o que acontece? Esses artistas eles querem causar uma inovação, né? Dentro do meio artístico e dentro do meio social. E eles acabam copiando, né, o modelo da Op Art e fazendo com que ele se torne um novo marco, né, nas artes no Brasil. Vejam, então vamos ver o que é que diz aqui o livro na página 54. Os artistas envolvidos com a Op Art realizam pesquisas que privilegiam efeitos ópticos, enfatizando a percepção a partir do movimento do olho sobre a superfície da tela, quer dizer, totalmente visual, né? Como vimos nas composições em geral, abstratas, linhas e formas são organizadas de modo a vibrar, tremer e pulsar. O olhar transita entre a figura e o fundo, sendo fisgado pelas artimanhas visuais e ilusionismos. No Brasil, artistas como Israel Pedrosa, Ivan Serpa e Ubi Bava realizaram experiências ópticas em seus trabalhos. Para que você entenda a forma de expressão de cada artista, é preciso conhecer um pouco de sua trajetória no mundo da arte. Então veja que Israel Pedrosa é considerado o primeiro artista, né, da Op Art no Brasil. Sua obra ela causa de fato um efeito, né, visual, né, de impressão de ótica. E Israel Pedrosa ele começa muito cedo, né, no meio artístico e depois muda para a Op Art. Vejam sua biografia. Pintor, paisagista e retratista, professor e pesquisador, nasceu em 1926 em Minas Gerais. Desenvolveu estudos teóricos práticos relativos às manifestações das cores. Então veja, é muito interessante quando o artista ele tem ainda em vida o seu trabalho reconhecido. É muito triste para um artista ter o seu trabalho reconhecido após a sua morte, né? Por quê? O artista estando vivo, ele pode sentir orgulho, né? Se vangloriar daquilo que ele fez. Né? Já tendo falecido, essas coisas não importam mais, não é? Veja, temos outros exemplos de artistas da Op Art no Brasil. Ivan Pereira Serpa, né? Ele também é considerado um dos precursores, né? Ele professor, gravador, desenhista, pintor, escultor, nasceu no Rio de Janeiro, né? Viveu a vida toda no Rio e ele é conhecido por utilizar formas geométricas, né? Quadrados, círculos, curvas, triângulos, né? Em suas obras. O que mais? E nós temos o Bibava. O Bibava, o nome dele é bem interessante, né? O Bibava, ele era um artista também, um dos precursores da Op Art no Brasil. Ele utilizava imagens refletidas, né? Ou seja, imagens com efeitos de sombra nas suas obras. E ele também utilizava esculturas, né? Com tubos de PVC, né? Tubos plásticos, né? Vejam aqui um exemplo da obra, né, de Ubibava. Então, exemplo da obra de Ubibava, né, vejam que há sombra, né, bastante sombra nas suas obras. Né. Deixa eu ver aqui para vocês outros exemplos. Exemplos de Ivan Ferreira, né, Ivan Ferreira Serpa. As obras dele são bastante interessantes. Né. Vejam, minha gente, na página
57, eu quero que vocês façam o seguinte. Nós temos aí, ó, usando as linhas estruturais da próxima página, faça a transformação de um triângulo em um quadrado, conforme o Bibava. Então eu quero que vocês peguem um triângulo. Vocês podem fazer isso numa folha separada. Marquem com a régua o triângulo, como se você estivesse cortando ele em quadradinhos. Corte, passe várias linhas verticais e horizontais em um triângulo. E aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar e você vai desenhar cada parte dessa que você recortou, que você fez com uma régua. Você vai encaixar aqui. Você vai encaixar aqui na página 57, nesse desenho. E o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma obra de arte parecida com a de Ubibava. Veja que aqui na forma de na obra de Ubibava, nós temos o quê? Quadrados, nós temos círculos. Você vai pegar essas partes que você desenhou e você vai tentar encaixar aqui. Você vai tentar fazer algo parecido com o que Bava fez. Então, depende muito da criatividade, né, minha gente? Vocês sabem que as obras de arte, elas dependem o quê? Do início, né? Da iniciativa da gente. A gente tem que tomar a iniciativa para fazer a obra de arte. Então, vejam. Estão percebendo que nós estamos fazendo muitas atividades no livro, né? Inclusive atividades práticas. Na semana que vem, nós faremos outra atividade prática. Então, eu preciso que vocês separem os seguintes materiais: papel, ofício, caderno de desenho, lápis de cor, hidrocor, réguas, certo? Preciso que vocês consigam, minha gente, tudo isso. Por quê? Porque daí nós vamos fazer a nossa obra de arte, certo? Não deixem de fazer as atividades práticas, minha gente, que o livro está pedindo e que eu estou pedindo para vocês fazerem. Porque vai haver pontuação. Então vale pontuação. Quando nós retornarmos, eu vou dizer: minha gente, cadê os trabalhos, né? Cadê as atividades do livro feitas? Me deem que eu vou corrigir. Então vai valer pontuação e vai para a caderneta também. O que mais? Vejam bem, eu peço a vocês também que se organizem. Vão estudando o material que a gente já estou passando para vocês. Por quê? Nós vamos fazer um teste de artes, né? Eu vou marcar o teste. Acredito que vai ser para agora, final de julho. Então, final de julho, vou estar marcando o teste com vocês. E aí, vão ser 3 notas nessa unidade: prova, teste e atividades. Então, eu vou somar tudo, dividir por 3 e dar a média de vocês. Certo? Então, coloquem o livro em dia, coloquem os materiais em dia. Eu mudei a posição da câmera porque o meu tripé quebrou. Infelizmente, meu tripé que eu usava para gravar as aulas com vocês quebrou, certo? Então, veja, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a OP-Art, façam anotações para que possam fazer as perguntas e tirar as dúvidas de vocês, certo? Anotem aí no caderno de vocês, que é uma coisa interessante. Esses pontos que eu vou destacar. Escrevam aí. OP-Art. Então, você vai colocar aí: a OP-Art chega no Brasil nos anos 30, 1930. Você vai colocar: a OP-Art, ela tem como intuito causar uma renovação nas artes no Brasil. E os principais artistas da OP-Art no Brasil vão ser Israel Pedrosa, Ivan Ferreira Cepa, Ubibava, Rafael Souto não é um artista brasileiro da OP-Art. Então anotem, só são esses 3: Israel Pedrosa, Ivan Ferreira Serpa e Ubibava. Esses 3 artistas são os principais precursores e os artistas mais proeminentes da OP-Art no Brasil.
Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Foi bem básico hoje, né? Falamos um pouco sobre a origem da Op Art no Brasil. A Op Art, ela, no Brasil, surge como um expoente de renovação, com o intuito de causar uma nova impressão na visibilidade das artes, utilizando-se de formas, de linhas e formas geométricas, e além de cores que vão causar um distúrbio óptico e uma ilusão ao espectador. E os seus principais artistas é o Bibava, o Israel Pedrosa e o Ivan Ferreira Serpa. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Se tiverem dúvida, anotem para fazer as perguntas. Certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima.